E depois do processo mais crítico da separação, como é que fica a vida? Esse é o tema do vídeo de hoje. No começo desse vídeo eu vou responder algumas perguntas que me mandaram no Instagram. Aliás, na época que eu pedi para as pessoas me enviarem perguntas sobre esse tema. Se você não me segue, aliás, no Instagram é Fred Matos, com 2 T's. Aliás, se você está gostando dessa série de vídeos, se inscreva no canal para você receber a notificação dos próximos vídeos. Ainda tem 3 vídeos, 2 sobre filhos e um sobre questões jurídicas do divórcio. Então eu vou ler primeiro as perguntas e responder, e depois no fim eu vou falar especificamente de algumas sequelas, vamos dizer assim, que a pessoa fica depois de uma separação que pode ser às vezes meio traumática, tá bom? Uma primeira pergunta que me fizeram vou conseguir viver sem essa pessoa? É difícil essa resposta porque, claro que vai, e tudo vai depender de como foi a relação, do nível de apego que existia, do nível de dependência logística que isso implicava, sei lá, dependendo de que partes da sua vida você atribuía essencialmente à mão da outra pessoa. Vai depender do quanto você tem uma capacidade de recuperação. Tem pessoas que têm uma capacidade de recuperação relativamente rápida, tem gente que fica mais travada. Então isso é muito pessoal, mas de modo geral, quem tem uma vida rica ou segue tendo uma vida rica emocionalmente tende a superar com mais facilidade e aprender a viver com a pessoa. É um aprendizado, né? Especialmente se você, de repente, você começou esse relacionamento muito jovem e você mal se lembra de como você era na vida adulta, sem essa pessoa. É quase como se você tivesse uma segunda chance na vida e tivesse que descobrir, afinal de contas, quem você é, o que você gosta, o que você não gosta. Então eu vejo também como uma oportunidade bem rica de crescimento e de aprendizado. Como lidar com a ausência física do parceiro? Talvez eu esteja entendendo que tem uma questão física de manejo, vamos dizer assim, e física de sexualidade. Vai tudo depender de como você está pensando nessa nova fase da sua vida. Se você tiver com uma posição mais recolhida, mais não sei se eu quero colocar alguém na minha vida, talvez você demore mais tempo. E veja, isso é muito pessoal. Ninguém é obrigado a sair seguindo em frente, encontrando outra pessoa porque se separou. Eu sei que a pergunta nem diz respeito a isso, mas lidar com a ausência física às vezes vai ficar meio dolorido emocionalmente, às vezes vai querer encontrar e não vai poder, e você vai se recompondo devagar. Uma coisa que eu fiz, quando eu tomei um grande pé na bunda anos e anos e anos atrás, eu fiz uma lista de coisas que eu queria experimentar. Coisas que eu já tinha visto em filme, já tinha ouvido pessoas falarem que fizeram. Eu fui fazendo uma lista, sei lá, de lugares que eu queria ir, de coisas que eu queria fazer, de comidas que eu queria comer. E isso foi meio que me ajudando a pensar a minha vida, o meu futuro, de um jeito muito pessoal. E lógico, eu fui experimentar essas coisas. Então eu me lembro que eu fui fazer canoagem, então foi uma coisa bem, bem legal. Então eu fui experimentar vários restaurantes diferentes que eu nunca tinha ido, de culinárias diferentes. Então eu fui meio que experimentar coisas sozinho, Então isso é uma coisa estranha quando você vai fazer, você se sente meio esquisito, parece que você está sobrando no restaurante. Às vezes essa sensação de estar sobrando é muito social, Porque as pessoas imaginam que restaurante é uma coisa que você tem que ir com alguém. E você pode estar muito bem na sua companhia. Você pode estar muito bem na sua companhia, apesar de não necessariamente estar tão bem emocionalmente em todos os sentidos. Mas é uma descoberta que você vai fazendo de ficar à vontade na sua presença. Acho que esse é o ponto. Se você ficar à vontade na sua presença, isso provavelmente vai te ajudar nesse processo de cicatrização. Será que eu serei feliz novamente?
Depende. Depende do que você entende por felicidade. Porque se a sua felicidade estava associada a uma pessoa, não vai ser feliz novamente. Você está frito e aí você está amaldiçoado pro resto da vida. Tô brincando. Agora, se você entender que a felicidade ela é a comunhão da expressão emocional que a gente vive, de se sentir pertencendo ao mundo, engajado nas coisas que você faz e que te dão prazer. Se você entender que a felicidade é um processo intrínseco também de se alegrar com a felicidade dos outros, aí você logicamente vai ser feliz novamente, inclusive no relacionamento amoroso. Agora, se você é o tipo de pessoa que está esperando um par romântico para poder ser feliz, você pode até encontrar um outro par que te faça feliz de outro jeito, mas isso vai ser uma posição um pouco problemática. A felicidade não deveria estar condicionada. Ela pode acontecer na companhia de alguém, mas ela não deveria estar condicionada a estar num relacionamento amoroso. É meio frágil, né? Acaba o relacionamento, acaba a felicidade. Não devia ser assim. Como se reorganizar emocionalmente? Eu diria que a gente tem que ter uma atitude muito corajosa de respeito à nossa vida emocional. O que quer dizer que você precisa ter atenção ao que você está vivendo, você precisa estar ouvindo o seu mundo emocional. Às vezes você está mais empolgado e de repente você está mais triste. Você às vezes está mais bravo e de repente você está eufórica. A vida emocional numa situação de transição, de crise, ela é muito... Às vezes ela pode ser muito instável, porque às vezes você está numa coisa boa e aquela coisa boa te lembra uma coisa boa que você não tem mais e aquilo te deixa triste, aquilo te deixa meio perturbado, aquilo te deixa meio estranho. Então... às vezes você tem pequenas reviravoltas. Então, se você estiver ouvindo o seu mundo emocional e respeitando ele, tomando uma distância, respira, pensa, vai fazer alguma coisa, alguma atividade física, encontrar alguém, às vezes se permite ficar num momento de silêncio, ficar mais recolhida, às vezes conectar com pessoas. Você vai ter que testar possibilidades. E às vezes uma coisa que funcionou num dia não funciona no outro. Por isso que é respeitar o seu tempo de recuperação. Se você respeitar esse tempo e não sair afobado fazendo coisas, eu diria que é mais fácil se recuperar. Agora, se você sair loucamente querendo não sentir as coisas, porque você pode fazer coisas loucamente sentindo sua vida emocional. Agora, se você quiser fazer coisas loucamente não sentindo, isso é um problema. Eu me lembro que uma das coisas que eu fiz foi começar a fazer trilha. Foi uma coisa muito boa, assim. Porque durante a trilha é como se o meu corpo estivesse cansando, né? Drenando um pouco a energia e minha mente pudesse estar se recompondo também em alguma medida. Eu tinha que estar fazendo uma coisa que eu estava muito presente. Eu não podia estar na trilha lá distraído. Senão eu caía, tropeçava, batia a cabeça. Então, estava lá na trilha, firme naquela situação, e aí emocionalmente as coisas iam passando, depois elas iam embora, surgiam, iam embora. É muito interessante esse processo. Então, respeite os seus tempos internos para esse luto acontecer. Como descobrir a si mesmo depois da separação? Essa é uma pergunta muito boa, em especial para aquelas pessoas que tendem a se desfigurar muito num relacionamento. Aquelas pessoas que durante uma relação elas vão abrindo tanto mão daquilo que elas acreditam, daquilo que elas gostam, daquilo que elas pensam, que quando termina o relacionamento elas ficam meio desfiguradas, meio alteradas, irreconhecíveis. Então acho que vale, como eu sugeri, fazer experimentações, né? Às vezes a gente ousa pouco, arrisca pouco, sai pouco da nossa zona de conforto. E nessa fase vale a pena você explorar possibilidades. Que veja, descobrir a si mesmo é um negócio muito complexo. Tem até um vídeo que eu fiz tempos atrás sobre autoconhecimento. Então dá uma procurada aqui no canal do YouTube.
o autoconhecimento é uma coisa dinâmica, né? Então, às vezes a pessoa acha que se descobrir tem a ver com resgatar coisas que ela viu no passado. E às vezes se descobrir é simplesmente sentir coisas que de repente você nunca sentiu. Isso é uma forma também de descobrir. O autoconhecimento é uma coisa dinâmica porque a gente vai mudando ao longo da vida. A gente vai se renovando, coisas que a gente gostava, a gente não gosta mais. Então, não é uma coisa estática, parada. Então você tem que experimentar quem você é, quais são seus valores. Então, às vezes, fazer lista de coisas ajuda. Às vezes, perguntar para pessoas que você quer bem, que te conhecem um pouco, sobre quem é você, como se fosse uma entrevista, sabe? Marília Gabriela chega assim: eu queria saber, me fala um pouquinho sobre mim. Aí a pessoa vai responder coisas, mas e nessa situação, o que você acha que eu faria? A imitação dela não é muito boa. Mas requisitar informações novas para você se reolhar a partir de outra perspectiva. Porque quando a gente fica num relacionamento e ele termina, parece que fica um vácuo. A referência do que me dava a sensação de que eu sou eu, essa sensação de alteridade, parece que desaparece e a gente fica meio desorientado. Então, em alguma medida é normal essa desorientação, mas vai passando na medida que você vai se questionando coisas importantes sobre você. Outra pergunta interessante, né? Eu tenho culpa a respeito da infelicidade da outra pessoa após a separação. Isso é uma coisa que acontece, né? Tem pessoas que num relacionamento elas ficam tão passivas e tão dependentes negativamente, porque a dependência não é ruim, tá? A dependência ruim é ruim, mas a dependência não é ruim em si. Uma dependência negativa, passiva, que fica apontando o dedo ou esperando que o outro faça coisas para a pessoa fazer. Esse tipo de dependência negativa costuma implicar ao término do relacionamento numas pequenas catástrofes, porque daí a pessoa fica mal, fica triste, fica deprimida ou fica esquisita, e aí você acha que a culpa é sua. E intuitivamente a gente acha que isso é super razoável. A culpa é minha, eu me separei, a culpa é minha. Mas na verdade não tem culpa nisso. Existe uma responsabilidade da própria pessoa de ter deixado a si mesma nas mãos do destino, da circunstância. Talvez você tenha adiado esse momento dessa pessoa ao longo do relacionamento porque você foi preenchendo buracos e vazios da pessoa. Mas você fez o seu melhor, e às vezes o término da relação se deveu exatamente a isso. Você não tem mais gosto, não tem mais admiração por aquela pessoa. E aí na hora que você separa, ela desaba, não é que ela desabou porque você se separou. Ela não desabou porque você estava... ela estava te colocando num lugar que ela não deveria colocar, né? Então, na verdade, você deu tempo ainda para ela não desabar completamente, porque ela já estava com a casa em ruínas. E quando você tirou aquela última estaca ali, a pessoa desabou num processo que já era dela. Ela já vinha entrando em colapso em alguma medida. Só que você não se dava conta, mas que foi provavelmente o que causou essa desconexão entre vocês. Quer dizer, tem muitos motivos, né? Mas talvez foi uma das coisas. Então, não se culpe por isso, porque a infelicidade ou a felicidade é responsabilidade de cada um. E a pessoa vai ter o tempo dela. Tem pessoas que são mais lentas nesse processo de recuperação. Então não tente ficar apressando o barco, porque isso vai ser ruim. E também não fique tentando consolar a pessoa, porque você não vai ser um bom consolo, né? Então não entra nesse lugar de salvador. Outra pergunta também. A pessoa está fazendo coisas com a pessoa atual que ela está que nunca fez comigo em 2 anos. Né? Aquela sensação de, sei lá, a pessoa não estava se cuidando fisicamente, emocionalmente, era meio pangona, não fazia nada, não se programava nada. De repente está fazendo atividade física, está fazendo terapia, está saindo com os amigos, tá vivendo, tem energia para fazer 300 mil coisas, viaja com todo mundo. Fala, filho da... Quer dizer, isso acontece, né?
porque com os homens em especial isso ainda é mais nítido, né? O cara entra numa sequência de comportamentos meio passivo-agressivos, que é um vídeo que eu vou lançar sobre comportamento passivo-agressivo, então a pessoa ataca na negligência, ela fica não fazendo nada e esse é um jeito dela protestar, um protesto meio tosco. Aí quando o relacionamento termina, ela se sente desobrigada de ficar naquele estado de infelicidade para culpar o outro, que é para poder empurrar o outro para uma separação. A pessoa não consegue se separar, então ela vai murchando até ver se o outro aguenta até o limite. Aí quando você toma a decisão de separação, aí a pessoa se sente legitimada a viver aquilo que ela não estava querendo viver do seu lado. Então, essa é uma coisa bem chata que acontece, mas assim, é a vida, né? O mais importante é se você está fazendo coisas que seguem te deixando feliz, como sempre. Ou se você está preocupado se a pessoa está fazendo A, B, ou C, ou D. Então, assim, não se prende muito nisso. Mas acontece esse tipo de despertar pós-separação de algumas pessoas. Outra pergunta fala sobre ex que são muito perturbados. Bom, esses ex perturbados com certeza eram atuais perturbados, então em alguma medida você sabe dos mecanismos de controle dessa pessoa. Uma coisa que eu sempre falo no livro Como se Libertar do Ex, esse é o livro, essa é a capa do livro. Eu falo muito nesse livro que existem 3 atitudes que uma pessoa pode ter, que eu chamaria de perturbada. Uma é quando ela entra num colapso, então ela vira coitadinha. Outra é quando a pessoa vem de uma forma violenta, agressiva, te fazendo sentir mal. E outra que é quando a pessoa vem querendo salvar ou cuidar de você, que é um jeito às vezes de a pessoa criar uma sensação de intimidade para depois carcar em você. Então você tem que ser muito cuidadoso com essas 3 atitudes. Eu falo no livro com mais detalhes de como lidar com cada uma dessas posturas, quais são os gatilhos que despertam em você. Mas uma coisa importante, não reaja a essas atitudes, porque é baseado na sua reação que a pessoa vai seguir insistindo naquilo ou não. Se você reage, você dá um degrau para a pessoa subir. Então assim, você precisa congelar os ex-perturbados e, em alguma medida, se cercar de cuidado, avisar todo mundo que você conhece que a pessoa está te perturbando. Se for o caso, acionar a polícia, se for uma pessoa potencialmente violenta, mas você não pode dar acesso a essa pessoa em você. Então bloqueie, peça para os seus amigos, familiares também segurarem a onda com essa pessoa, não passarem informações para você, para que você não entre nessa loucura que a pessoa pode te enredar, ok? Tem pessoas que falam que dá uma preguiça recomeçar a vida amorosa. É verdade, dá uma preguiça porque você precisa repensar tudo, né? Você não sabe mais dançar aquela música, porque quando você já está com a pessoa há um tempo, você sabe dançar uma determinada música, você sabe apertar certos botões emocionais, sexuais, qualquer coisa nesse sentido, parece que as coisas têm uma familiaridade. E de repente você tem que descobrir tudo de novo. E pode ser que nem a primeira e nem a 10ª tentativa de pessoas diferentes funcione. E aí você começa a pensar, minha nossa, como é que eu vou ter aquele encaixe perfeito? Veja, nem era um encaixe tão perfeito, mas na sua cabeça você provavelmente delira que é um encaixe perfeito. Então assim, calma, né? Tenha paciência com você, pausa, não precisa sair desembestadamente querendo encontrar outra pessoa, tapar todos os buracos. Respeita os seus tempos, respeita até sua preguiça. Vai chegar um momento que vai surgir uma nova necessidade, uma nova vontade que estava encolhida, que estava meio machucada, e de repente as coisas vão acontecendo mais naturalmente. Quer dizer, não deixe esquentar muito, mas também não deixe esfriar muito, porque às vezes a gente entra no modo preguiça absoluta. Então vale a pena você às vezes dar chance para uma situação ou outra, e às vezes ela até surge de situações meio inusitadas que você nunca tinha parado para considerar.
tem isso também. Tem uma que perguntaram aqui, né? Fred, como lidar com preconceito em relação à mulher separada, né? Existe isso? Existe. Infelizmente existe. A nossa cultura, de modo geral, ela estigmatiza mulheres que são separadas como se tivessem já gastas, rodadas. Já ouvi isso, por isso que eu estou replicando essa conversa. Então, isso é uma coisa muito comum, em especial quando essa mulher tem filhos, né? Então, daí que chamam de mãe solteira, que até onde eu estou entendendo nem é um termo muito agradável de se colocar, porque é como se estigmatizasse a maternidade como se fosse uma coisa ruim, e como se uma mãe solteira fosse meio abandonada, um estigma meio imaginário, meio ruim, né? E lógico, né? Crianças vão achar isso um problema. Homens meio infantis vão achar isso um problema. Homens inexperientes vão achar isso um problema. Homens um pouco machistas vão achar isso um problema. E eu sempre digo, é até um critério de seleção interessante. Você sendo mãe e tendo filhos e sendo divorciada, e se alguém não quer você por isso, isso já é um bom critério de seleção para você tirar um pouco gente idiota do meio do caminho, né? Porque se ela tá julgando você por essas características, ainda que ela tenha as razões, os motivos dela, sei lá, ela quer ver uma história do zero. Então, mas se esse for um ponto principal para ela vai ter que lidar com o preconceito dela e escolher outra pessoa. Então, você já tirou uma pessoa dessa do meio do caminho que talvez mais para frente daria problema. Então, fique firme aí na sua jornada de mulher divorciada, porque isso não é um demérito em si. Isso é uma condição de vida e vai ter quem lide bem, quem lide mal, quem não tem opinião sobre o assunto, ok? Como lidar com a atual madrasta do filho, né? Então, a atual namorada que é madrasta. Eu diria assim, olha, lide da maneira mais amistosa possível, né? Se coloca no lugar da outra pessoa, né? Ela está entrando num sistema onde tem uma criança, não é filho dela. Se ela tiver uma impressão negativa ao seu respeito e se você estiver agindo como se fosse uma pessoa louca nesse processo, quem vai pagar o pato? Né? Essa pessoa ou seus filhos? Seus filhos, né? Então, para preservar, vamos colocar assim, a condição dos filhos, receba essa pessoa na sua vida como se fosse alguém afetivo, querido, alguém que está integrando aquele processo. Não entre em julgamento se você gosta disso ou daquilo, não tente fazer comparações, não tente entrar nesse jogo de competição, porque não tem mais competição. Essa pessoa entrou na vida do seu parceiro, da sua parceira, porque quer, porque eles quiseram, mas assim, não entre nessa jogada aí de competir, porque assim, isso acaba sendo um pouco infantil. Ou seja, acolha essa pessoa na família porque ela é parte da família. Agora, na medida que esses laços forem se estreitando, ela vai ser cada vez mais parte da família. E ela pode ter uma influência muito positiva sobre os seus filhos, então não cria caso, não. Existe possibilidade de amizade depois de uma separação? Eu digo que sim, mas cuidado, né? Uma amizade com todos os sofisticações que uma amizade pode ter, né? Essa coisa de liberdade para falar de qualquer assunto, tal, pode ser uma coisa que você vai conquistar não de imediato ali na separação, logo depois da separação. Algumas pessoas têm essa pressa, né? Porque é quase como se elas não quisessem descolar o melhor da relação. Isso acontece às vezes em relações que são boas, mas insuficientes. Eu falei isso no primeiro vídeo. Você até gosta da pessoa, mas você não quer ter mais nada com ela, assim. Calma, né? Se a relação é tão boa em alguma medida, ela vai gerar frutos, mas assim, não imediatamente. Na fase inicial de cicatrização, lembra das fases que eu falei no primeiro vídeo?
respeita, né, um tempo de distância, de se desacostumar do outro. Não é tão simples assim, um dia a gente está transando e portanto é um casal, outro dia a gente não está transando, portanto nós somos amigos íntimos. Dá um tempo, se recompõe, redescubra sua identidade, sua personalidade, sua vida, seus gostos. Não sai loucamente assim, se afobando, se apressando, porque você precisa. Não pode perder um minuto da amizade da pessoa. Calma. A pessoa não precisa ter essas amizades do dia pra noite, assim. Nossa, como que essa pessoa é íntima a mim. Então, dá um tempinho, espera as coisas se encaixarem, porque não precisa sair atropelando. Né? Então calma, né? Mas é possível, mas é raro, né? E só casais assim compostos por pessoas assim que eu entendo que são muito maduras e conseguem não fazer confusão, é que conseguem fazer isso. Já vi. E são bem legais as amizades, mas assim, a dupla precisa ser muito, muito, muito madura para poder lidar com essa situação de um jeito menos problemático possível. Em especial quando são pais da mesma criança, isso pode ser interessante para a dinâmica, mas assim, muito tchutchutchu em mim às vezes pode ser ruim também. Porque às vezes vocês podem querer reviver coisas do relacionamento e dar confusão. Então, dá um tempo suficiente e vê a possibilidade, mas não conte com isso, porque muitas variáveis implicadas. Como lidar com um atual que não superou o próprio término da relação? Esses casos são bem complicados, né? Porque você está tentando ter uma jovialidade, uma coisa nova, vivendo aquela história, e a pessoa parece que ainda está meio armada, né? Meio paranoica de que algumas coisas se repitam, de que as catástrofes do outro relacionamento voltem à tona, às vezes lida com fantasmas, que a pessoa ainda assim, às vezes tem uma divisão emocional. Eu diria para você, deixe a pessoa ter os momentos de surto dela, se você realmente quer e se realmente essa relação é significativa o suficiente para você entrar nela, porque existem uns recém-sequelados, uns recém-saídos de relacionamento que às vezes não vale o esforço, porque a pessoa precisa de um pouco mais de tempo para se recompor. E às vezes o que acontece é que a pessoa sai de um relacionamento, acaba de sair de um relacionamento, ela tá desesperada para entrar em outro porque ela não quer lidar com a falta, ela enfia você no relacionamento e às vezes depois de uma semana, depois de um mês, depois de alguns meses, ela te põe para fora, rompe o relacionamento e vai viver vida louca, vida de solteiro maluca, porque ela, na verdade, ela queria, é ruim falar isso, né? Um tapa-buraco emocional. Então, assim, muito cuidado com as pessoas que com muita rapidez querem sair de um relacionamento e entrar em outro, porque às vezes isso pode ser um tiro na água. Em especial os homens costumam fazer isso, né? E aí implicam outras mulheres que não estão entendendo o que está acontecendo. Ele promete tudo, fala coisas, trata a pessoa com uma intimidade excessiva que na verdade era da ex. E aí quando vai ver, a pessoa deu um tilt e rompe com a relação, desaparece e dá uma de malucona, assim. Então, cuidado. Estou dizendo que isso é regra, lei? Não. Só estou dizendo assim, tome um cuidado redobrado. Mas se você estiver afim de apostar nessa relação e estiver parecendo que essa pessoa está, sabe, lutando com os próprios demônios de um jeito interessante, dá um tempo, recomenda as pessoas fazer terapia, não fala para ela tentar enfrentar às vezes sozinha, porque se ela quiser ter mais qualidade nesse processo de luto, às vezes ela precisa de ajuda profissional. Então, também tem esses cuidados para você considerar no processo de reintegração num outro relacionamento. Então, vai devagar. É verdade que os homens piram e as mulheres encolhem? De modo geral, costuma ser isso, né? E a gente tem que entender por quê. Por uma questão de construção cultural, já falei isso também, né, em outro vídeo, os homens são educados a enfrentar as coisas do ponto de vista externo, né?
Eles vão fazer coisas, não que eles façam sejam muito eficientes necessariamente, mas a maneira de reagir a uma dor é agindo para o mundo lá fora. E as mulheres são educadas a lidarem com as emoções de uma maneira mais subjetivista, lidarem mais internamente ou no trato com outras pessoas. E o que acaba acontecendo é que você acaba... Se os homens acabam querendo lidar com essa situação do término, expandindo para fora, fazendo mil coisas, saindo daquela toca que eles estavam e que tinha uma associação direta com o relacionamento para fazer coisas. Não necessariamente é um bom jeito de lidar com a situação, mas é o jeito que a maior parte dos homens tenta enfrentar as coisas. E as mulheres já tendem a ficar um pouco mais na delas, recolhidas, e às vezes o tempo de cicatrização parece maior, mas pelo menos se ajusta de uma forma mais interessante, ao meu ver. Mas quais são as sequelas, né? Sequelas de uma separação, coisas que podem acontecer. Uma delas é uma desconfiança amorosa, né? É um ceticismo, acha que todo mundo não presta, que todo mundo vai agir igual, uma sensação de que o amor não vale a pena, que o amor intrinsecamente tem coisas ruins e que é mais sofrimento, faz essas associações meio simplistas. Então essa é uma coisa, né? Desconfiança amorosa. A pessoa fica muito com o pé atrás em relação a quase tudo. Um segundo ponto é que a pessoa tem uma perda de energia amorosa. Então é quase como se ela sentisse que o coração dela está meio oco para o amor. Ela não consegue se perceber tão generosa, tão afetiva, tão querida. Ela se vê muito, em alguma medida, um pouco amargurada em algum aspecto. Eu lembro que eu falava assim, eu tô estragado emocionalmente. E acho que tava um pouco, né, depois do término. Então não tinha energia, né? Se às vezes você até tentava disponibilizar daquela energia, acreditava naquilo por um tempo e de repente você se via caindo num abismo. Então por isso que às vezes a pessoa, quando sai de um relacionamento, já quer entrar em outro, não é que ela está fazendo necessariamente aquilo por sacanagem, mas às vezes ela não está conseguindo processar o estado emocional dela, e o jeito que ela acaba entrando é um jeito meio torto, que ela se empolga e depois ela vê que ela não dá conta, porque ela está sem essa energia para fazer as coisas. Outra coisa muito comum de acontecer é uma certa oscilação de humor, né? Porque você fica meio esquisito, tem coisas que te lembram e te murcham, tem coisas que te lembram e você fica mais eufórico. Depende da pessoa que você encontra, você fica melhor, tem pessoas que você encontra e você fica meio esquisito, meio para baixo, meio para dentro. Então, assim, é muito particular, né, cada situação, como que você vai descobrindo, né? Então, costuma ter uma oscilação de humor relativamente bem acentuada, e mais acentuada em quem não está fazendo o processo de luto de modo adequado, eu diria. Algumas pessoas também relatam, né, certos exageros e às vezes até algumas compulsões. Então a pessoa de repente começa a comprar mais loucamente, ou comer mais loucamente, ou fazer atividade física loucamente, sair loucamente. Então ela tudo vai fazendo loucamente, que é um jeito de imprimir alta velocidade e ritmo, porque às vezes ela tem medo de desabar. Então às vezes ela tem medo de entrar em colapso e por isso ela sai correndo loucamente fazendo coisas. Então isso é um cuidado que a pessoa precisa ter. E uma última coisa, entre muitas que podem acontecer também, é a oscilação entre raiva e medo, né? Meio irracionais. Raiva porque ela está naquele modo defensivo, e medo porque ela está tentando se esquivar de coisas que possam fazer mal para ela. Então, esse binômio raiva e o medo estão sempre conectados em algum momento, porque a raiva é quando você foge da ameaça, o medo é quando você foge da ameaça, e a raiva é quando você quer atacar ela. Então raiva e medo são faces da mesma moeda. Então
Às vezes a pessoa sai da raiva e vai para o medo, uma coisa meio esquisita, e fica oscilando. Por isso que você precisa respeitar o seu tempo e não sair abestadamente fazendo 300 milhões de coisas, porque nem você consegue confiar muito no seu estado emocional. O que você fala às vezes não se escreve, e às vezes o que você promete você não cumpre, e às vezes você pode machucar pessoas nesse processo, mas principalmente você pode machucar você mesmo. Então, calma, tenha cuidado nesse processo da digestão e da cicatrização amorosa. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou dos insights que ele trouxe, então dá uma curtida, se inscreva no canal, deixe comentários aqui para a gente seguir o assunto. Temos mais 3 vídeos, que é sobre 2 sobre filhos e um sobre questões jurídicas da separação. E espero que você tenha gostado. Me siga nas redes sociais, no Instagram, Fred Matos com 2 T's. E se você quiser mais informações, é o sobreavida.com.br. Vai ter muita informação a meu respeito lá. Espero que você goste. E já falei, né? Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, abraço, tchau, tchau.